Abra comigo a sua Bíblia no Salmo de número 119, Salmo de número 119, versículo 62. Salmo 119, versículo 62. À meia-noite, que horas? À meia-noite me levantarei para te louvar pelos teus justos juízos. À meia-noite me levantarei para te louvar pelos teus justos juízos. Diga comigo: Senhor, me desperta para uma vida de oração. Amém. Irmãos, eu convoquei os irmãos para, a partir de terça-feira, dia 22, né? 22 de novembro. Se você contar de terça-feira até o dia 31 de dezembro, nós teremos 40 dias. E eu gostaria que você comigo entrasse numa campanha de oração das 23h45 à meia-noite e 15. Por que 40 dias? Porque o número 40 na Bíblia é muito repetido e ele tem um simbolismo extraordinário, tá? O número 40 fala de uma geração. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, Moisés ficou 40 dias e 40 noites no monte Moriá, no monte sob a glória de Deus, no monte Horebe. Elias caminhou 40 dias e 40 noites alimentado pelo pão que o Senhor lhe enviou através de um anjo. Você vai perceber o número 40 muito repetido na Bíblia e sempre enfatizando um tempo profético e um tempo de milagres. Por que a meia-noite? Eu nunca havia observado quanto a Bíblia fala, menciona e destaca a meia-noite. Para você ter uma ideia, hoje quando eu sentei para elaborar algo para compartilhar contigo aqui, eu cheguei à conclusão que se fosse pregar sobre a meia-noite, na sequência de referências que a Bíblia tem, nós precisaríamos fazer aí uma série de mensagens, pelo menos por mais uns 3 a 4 meses, pregando só sobre esse assunto. Tamanha quantidade de referências bíblicas, de milagres e de operação de Deus neste horário da noite. Por que que esse horário é importante no contexto bíblico e no mundo espiritual? Porque a meia-noite, queira ou não, é o desfecho de um dia e o abrir do novo dia. Um ano termina à meia-noite e o outro começa à meia-noite. A meia-noite define o final de um dia, de um ano, de uma geração, de uma época e de uma era. Portanto, a meia-noite é momento de definição, é momento de virada. Diga comigo, é momento de virada. Nós precisamos ter isso em mente. A nossa cultura nos fez entender, ou nos fez acreditar que a meia-noite é a hora da assombração, é a hora do lobisomem, é a hora que os demônios saem da toca para agir. As pessoas têm pavor da meia-noite. A meia-noite é o horário que fazem despachos nas encruzilhadas, de modo que nós temos com a meia-noite uma resistência violenta, um temor. O camarada não sai de casa meia-noite. Tem toda essa coisa. O contexto judaico antigo vai revelar para nós que os judeus mais conservadores e os estudiosos da Torá acreditavam que a melhor hora para obter de Jeová a revelação da sua vontade pela Torá era a partir da segunda metade da noite. Então eles valorizavam muito esse momento como o momento da comunhão com Deus,
como o momento da relação com Deus. E como eu disse, lhe solicitei, lhe convidei, lhe desafiei para entrarmos numa campanha de oração à meia-noite, às 23h45 até meia-noite 15, a partir de terça-feira. Jó viveu muito tempo antes de nós. Embora na nossa versão da Bíblia o livro de Jó esteja próximo dos Salmos, na cronologia bíblica Jó está lá no período do Gênesis. Jó viveu aproximadamente 2 gerações depois de Abraão. É possível, inclusive, que Jó tenha conhecido Isaac. Os amigos de Jó têm alguma linhagem na descendência de Abraão, pelo menos o Elifas e o Bildade têm uma relação de parentesco com a família de Abraão. Por que estou dizendo tudo isso? Para lhe dizer que naquele tempo eles tinham um conceito de que a meia-noite era a hora de perturbação, de assombração. Jó capítulo 34, versículo 20, ele diz que nesse horário o espírito dos homens é assombrado e é perturbado. No entanto, quero observar contigo e observar muito rapidamente para você compreender o poder disso e a importância desta oração. Nós vamos observar na Bíblia Sagrada que a meia-noite é a hora que Deus age de maneira extraordinária e poderosa. Eu não quero caminhar pela linha do misticismo para dizer que Deus só trabalha meia-noite, por favor. Jesus disse que o Pai trabalha todo o tempo. Ele diz em João capítulo 9, meu Pai trabalha até agora. Então preste atenção, Deus trabalha o tempo todo o tempo. Você me entendeu? Deus trabalha todo o tempo todo. Mas por alguma razão, há milagres extraordinários registrados na Bíblia à meia-noite. E eu consegui fazer uma relação hoje, só hoje à tarde, eu consegui fazer uma relação de pelo menos 30 e alguns milagres extraordinários de Deus à meia-noite. E é óbvio que eu não posso falar de 30 milagres só num culto. Então eu vou fazer algumas citações rápidas, que não vai ser nem metade dos 30. Vou fazer algumas citações rápidas, que é para você entender que quando você ajoelhar para buscar a face de Deus, neste horário, os céus começarão a se mover na direção daquilo que o Senhor pretende, planeja realizar na tua vida. Projeta para mim Êxodo capítulo 11, versículo 4 e versículo 5, para você perceber que a meia-noite é hora de livramento. É a hora que Deus entra pessoalmente nas questões do seu povo para gerar livramento. Êxodo 11, versículo 4 e versículo 5, o Senhor Deus de Israel, conversando com Moisés, diz assim: assim o Senhor tem dito, à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito. Que horas? À meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, versículo de número 5. E todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta com ele sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está detrás da mó, e todo primogênito dos animais. Israel está cativo há 430 anos, e o Senhor está agora insistindo com Faraó que deixe o seu povo ir. 9 pragas já haviam sido lançadas sobre o Egito, e Faraó não cedeu. Aí o Senhor diz assim: já que ele não cedeu à praga dos gafanhotos, das rãs, dos piolhos, das úlceras, das trevas, da água que se transforma em sangue, agora eu mesmo me levantarei e passarei no meio do Egito à meia-noite. O capítulo 12, versículo 29 de Êxodo, vai mostrar para nós quando o Senhor passa no Egito à meia-noite, 12:29,
E o texto sagrado diz assim: e aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó que se sentava em seu trono, ou seja, nem o herdeiro do trono escapou, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. O Senhor agiu para dar livramento ao seu povo à meia-noite. Presta atenção, o que esta campanha de oração vai gerar na sua vida? Deus vai se levantar e pessoalmente Ele vai transitar nos corredores da tua casa, nos corredores da tua empresa, e Ele vai ferir o inimigo que te oprime, e Ele vai forçar a liberdade acontecer, porque Ele é Deus que caminha à meia-noite para dar livramento ao seu povo. Você recebe essa palavra? Diga amém. Provoca seu vizinho e diz para ele: o próprio Deus vem para te dar livramento. Você vai ver isso que eu estou falando à luz da Bíblia, obviamente. Não é o poder da palavra do pastor, é o poder da palavra de Deus. Você vai ver o que vai acontecer de livramento. Tem gente assim: ai pastor, se a gente for orar meia-noite e o diabo se levantar, ele vai levantar porque é próprio dele. Ele levanta se você orar, ele levanta se você não orar. A diferença é que se você não orar, ele levanta e te enche de peteleco. Mas se você orar, ele levanta para cair, porque o Senhor dos exércitos peleja por nós. Vamos lá, rapidinho. Juízes capítulo 7, versículo 19. Projeta para mim Juízes 7, 19. Meia-noite é o horário que os teus inimigos serão desbaratados. Vou repetir: meia-noite é o horário que os teus inimigos serão desbaratados. Gideão está para entrar em guerra contra os midianitas. Olha para mim, antes de ler o texto, olha para mim. Primeiro entende o contexto. Os midianitas são mais de 400 mil homens. Quantos? São mais de 400 mil homens. Quantos homens Gideão tem? 300. Dá para você ir para uma guerra com 300 homens e enfrentar um exército de 400 mil? Sim ou não? Não. Gideão está com medo, é claro. Mas aí o texto diz que o Senhor mandou Gideão descer no arraial dos midianitas, e ele diz assim: lá eu vou falar contigo. E aí diz assim, ó: chegou pois Gideão e 100 homens que com ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, havendo-se já posto as guardas, e tocaram as buzinas, e partiram os cântaros que tinham nas mãos. Vou explicar. Gideão pegou 300 homens. Depois você lê o texto todo, que se eu explicar tudo, a gente vai para meia-noite. Gideão pegou 300 homens que ele tinha, mandou 100 para um lado, 100 para o outro lado, e 100 ele disse: fica comigo. Quando eles se posicionam cada um no seu lugar, Gideão diz assim: meia-noite eu vou gritar pelo Senhor e pela espada de Gideão. Quando eu gritar, vocês repetem e quebra o cântaro. A Bíblia diz que quando os 300 cântaros se quebraram, e dentro de cada cântaro havia uma tocha acesa. E eu quero te lembrar, pastor, não tem muita explicação para isso. Tem. Aquela região tem a melhor acústica natural do planeta. O cara está dormindo, em tensão de guerra, ele sabe que amanhã tem guerra, dentro da cabana, num escuro violento, 300 cântaros quebra, o cara não sabe que é cântaro que está quebrando. O eco se estendeu a uma distância de quilômetros. O que ele ouve, segundo os estudiosos,
que já testaram isso. O que o indivíduo ouve nessa condição é equivalente à marcha de cavalos. Então, quando os midianitas, que não sabiam que eram cântaros, ouviam um barulhão que parece com marcha de cavalos, era noite, eles levantam e cada um cata a sua espada e começa a atacar quem está perto, e eles começam a guerrear entre si e se matarem, e Gideão está lá em cima sem mover uma palha do lugar, apenas dizendo assim: só Jeová é Deus, só Jeová é Deus. Vou usar um termo bem sertanejo, não se assuste, o pau está quebrando lá embaixo no vale, e Gideão está aqui em cima dizendo: só Jeová é Deus, só Jeová é Deus, só Jeová é Deus. Que hora foi? Diga comigo: os meus inimigos serão confundidos e desbaratados em nome de Jesus. Vamos lá. Juízes capítulo 16, versículo 3. Não estou pregando, estou só citando para você exemplos. Juízes capítulo 16, versículo 3. A Bíblia diz que Sansão chegou na cidade de Gaza. Gaza é uma das 5 cidades fortalezas dos filisteus. Quem são os filisteus? Um exército de mercenários poderosíssimo. Por exemplo, historicamente, os filisteus são os primeiros a usarem carruagens com pontas de ferro ou aço nas rodas que decepavam os exércitos inimigos em campo de batalha. Historicamente, são os filisteus que inventam as catapultas. A função de uma catapulta era jogar pedras que pesavam dezenas, centenas de quilos para derribarem muralhas e fortalezas. Então é um exército muito temido. Gideão entra na cidade, Sansão entra na cidade de Gaza e a notícia correu. Quando a notícia correu, chegou lá no exército e alguém disse: tranquilo, deixa anoitecer. Quando anoitecer, tranca o portão da cidade e amanhã, no amanhecer do dia, a gente pega ele. E a Bíblia diz que Sansão deitou e dormiu. Olha o texto: Sansão deitou e dormiu até que hora? Eu não ouvi. Ele deitou e dormiu até que hora? E à meia-noite se levantou. E quando à meia-noite ele se levanta, travou as portas da entrada da cidade com ambas as ombreiras e juntamente com a tranca as tomou. Vou te explicar. Sabe quanto pesava o portão de Gaza? 3 toneladas. Sansão levanta à meia-noite, chega lá, faz assim, colocou as 2 mãos embaixo. Eu não vou levantar aqui, senão eu vou fazer uma festa, né? Colocou as 2 mãos embaixo, apoiou e subiu o portão, arrancando as dobradiças, ferrolhos, jogou nas costas e caminhou 60 quilômetros. Levou para cima até o cume do monte que está defronte de Hebrom. 60 quilômetros. Chegou lá, deixou e foi embora. Ou seja, ele não só quebrou os portões, quanto deixou a cidade aberta. O que eu estou te dizendo é que esta campanha de oração vai gerar em tua vida poder, e os portões de ferro vão se quebrar, ferrolhos de bronze vão se romper, prisões serão desmanteladas, toda obra de opressão será desfeita, e um milagre começa a acontecer na sua vida a partir da oração. Você entendeu? Diga amém. Amém. Diga comigo: portões de ferro, ferrolhos de bronze, toda prisão vai ser derribada em nome de Jesus.
precisaria de uma noite para falar sobre cada um desses milagres. De repente, aos domingos, a gente vai pregando sobre alguns para dar mais detalhes. Vamos lá, quarto. Meia-noite é a hora da remissão da sua família. Eu queria que você tivesse vindo para a escola dominical hoje. Cadê irmão Rogério? Está ali. A escola dominical hoje foi linda. Sabe o que é linda? Estudamos hoje sobre Ruth e Noemi. Não dá para eu dar detalhes, você não veio para a escola. Mas deixa eu traduzir aqui. Noemi é casada com Elimeleque, tem 2 filhos chamados Malom e Quilion. É uma família, ao que tudo indica, próspera na terra de Judá. Mas há uma crise econômica em Judá, e Elimeleque pega a sua mulher, Noemi, e os seus 2 filhos, Malom e Quilion, e resolve ir embora para Moabe. Moabe era uma região pagã, politeísta. Os moabitas eram descendentes de Ló com a sua filha mais velha. Quando chega na terra de Moabe, a Bíblia diz que Elimeleque morreu, o marido de Noemi. Depois morreram Malom, o filho mais velho, e Quilion, o filho mais novo, que já haviam casado com 2 moabitas, Orfra e Ruth. Como os meninos morreram, Noemi muda seu nome. Ela diz: meu nome não será mais agradável, meu nome não será mais Noemi, meu nome será amarga, Mara. E na sua amargura, Noemi resolve voltar para a sua terra. E ela chama Orfra e Ruth e diz: eu vou embora, vocês ficam, volta cada um para a sua família, cada um para o seu Deus, cada uma para a casa dos seus pais. E elas vêm caminhando até a fronteira de Judá e Moabe. Quando chega em Judá e Moabe, Orfra beija Noemi e volta para casa. E Noemi olha para Ruth e diz assim: vai embora também. Aí Ruth diz assim: não insistas, não me instigues para que eu te deixes, porque onde tu fores irei eu, onde pousares pousarei eu, onde tu morreres morrerei eu, e ali serei sepultada. O teu Deus será o meu Deus, e o teu povo será o meu povo. Noemi diz: então tá, vamos para Judá. Chegou lá em Judá, Ruth, não dá tempo, Ruth saiu catando cevada, era tempo da colheita, juntamente com as mulheres de Israel, segundo a orientação de Noemi. Uma orientação para as noras, que precisam valorizar a palavra das sogras. Aleluia! Toda sogra agora dá glória a Deus, vai. Tá? Depois, ó sogra, tem que dizer: hoje Deus usou meu pastor. Tá? Aí a Bíblia diz que Boaz vê Ruth e pergunta quem é. O empregado da fazenda explica quem é Ruth. Quando chega a hora do pagamento, Boaz manda pagar a Ruth, mas também manda dar a ela um lençol com espigas e alimento para a noite. Quando ela chegou em casa e entregou para a sogra Noemi, a sogra diz assim: vejo que Deus levantou um remidor em teu favor. No outro dia, quando Ruth volta para trabalhar, Boaz manda dar para ela um bocado molhado. Por que um bocado molhado? Porque o estrangeiro não podia colocar a mão na panela. Então alguém podia chegar lá e colocar o bocado molhado e lhe oferecer por ordem do proprietário. Era uma forma de honra. Quando Ruth chegou em casa no segundo dia e contou para Noemi, Noemi disse assim: vejo que o Senhor te favoreceu. Hoje à noite, levanta-te, deita ao pé da porta da casa de Boaz. A expressão bíblica, porque a tradução da língua portuguesa deixa a gente muito à mercê às vezes, mas ali é: deita na varanda da casa, na porta por onde ele terá que passar. Aí a Bíblia diz em Ruth capítulo de número 3, eu não citei, sangue de Jesus. A Bíblia diz em Ruth capítulo de número 3, versículo de número 8, que quando Boaz levanta de madrugada, por alguma razão Boaz precisou acordar, está escrito assim: e sucedeu que pela meia-noite Boaz acorda.
ele sente necessidade de sair da casa, sabe Deus para quê? Talvez satisfazer uma necessidade, ir lá fora, não sei. Quando ele sai, ele tropeça em alguém que está na porta da casa, na varanda da casa. Que hora era? Meia-noite. E Boaz conversa com Ruth e diz assim: eu não posso te remir, porque há um remidor mais rico do que eu, mais velho do que eu e mais próximo do teu sogro do que eu. Mas amanhã na porta da cidade eu converso com os anciãos, e se ele não te remir, eu te remirei. Deixa eu agilizar aqui. No outro dia, Boaz chama os anciãos da cidade, conversa com o remidor. Presta atenção nesse troço aqui, E o remidor diz a Boaz: eu não tenho interesse na moabita, para que eu não tenha que lhe dar uma porção dos meus bens. Aí Boaz diz assim: já que não tens interesse na moabita, porque não queres dar uma porção dos teus bens, assina um testamento e me autoriza a remi-la. Foi feito um testamento diante dos anciãos da cidade. Aquele remidor, que a Bíblia nem dá ousadia de citar o nome, assinou o testamento, e Boaz recebeu Ruth como sua esposa. Você sabe o que significa isso? Todas as terras que eram do marido de Noemi foram devolvidas para a mão de Ruth. Todos os privilégios que eram do marido de Noemi agora são de Ruth. E eu vou lhe dizer o mais extraordinário: a história de Ruth tem tudo a ver com a minha história e com a tua. Por quê? Porque Ruth ficou grávida de Boaz, e o nome da criança foi Obed. E Obed é o pai de Jessé, e Jessé é o pai de Davi, e Davi é a linhagem de onde vem Jesus. E Ruth está lá na genealogia de Jesus, e Boaz também. Presta atenção e recebe à meia-noite. Não importa se você está deitado na varanda da casa, Deus vai providenciar remissão para a tua família. Estou lhe dizendo que Deus vai providenciar remissão para a sua família. Eu posso ir mais um pouquinho? Posso ir mais um pouquinho? Você não vai levantar e ir embora, né? Então deixa eu falar. Quinto lugar. Quinto é meia-noite, hora de resgatar a tua descendência. 1 Reis capítulo 3, versículo 19 e 20. Salomão está reinando sobre Israel. E chega para Salomão um problema para resolver. Duas mulheres estão no litígio. E uma diz assim: chega diante de Salomão e diz assim: olha, eu ganhei neném, moramos na mesma casa, só nós duas, não tem outra pessoa que sirva de testemunha entre nós. Eu dei à luz a uma criança, e 3 dias depois ela deu à luz a uma criança. Só que à meia-noite, cadê o texto que é para eu encontrar aqui? Deixa eu ver o contexto para eu lhe citar a referência exata. A Bíblia diz: à meia-noite ela deitou-se sobre o seu filho e ele morreu. Capítulo 3. Então vieram, versículo 18: e sucedeu que ao 3º dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, estranho nenhum estava conosco na casa, senão nós ambas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto ela se deitou sobre ele. E ela se levantou à meia-noite e tirou meu filho do meu lado, dormindo a tua serva, e o deitou no seu seio, e a seu filho morto ela colocou do meu lado. O que acontece aqui? Uma mulher deita em cima do próprio filho e mata. Quando ela percebe que a criança morreu, o que ela faz? Levanta meia-noite, leva o menino morto, vai lá no quarto da outra, coloca o menino morto e pega o vivo. Só que o instinto materno daquela mãe disse assim: não, o meu eu conheço, eu já tenho 3 dias que dei à luz, eu já vi o rosto.
Eu já gravei os traços e esse é meu. Não tem exame de DNA. Como é que comprova que o filho é meu? Ela foi abrir um processo, uma ação judicial, uma denúncia junto ao rei. E o rei mandou trazer o menino vivo e as duas mães estão lá. Aí Salomão olha para a criança viva e as duas mães dizem assim: é meu. A outra diz: não, é meu. Salomão diz: como é que resolve esse problema? Traz uma espada. Pegou a criança por uma das pernas, levantou a espada e disse: eu vou partir ao meio e dou uma parte para uma e outra parte para outra, e as duas ficam satisfeitas. Quando Salomão levanta a espada, uma mulher diz assim: é isso mesmo, mata, porque aí nós duas ficamos cada uma com um pedaço. A outra cai de joelhos e diz: não mata, entrega para ela, mas deixa o menino viver. Salomão diz: entrega a criança para esta, porque esta é a verdadeira mãe. As suas entranhas se moveram em favor da sua criança. Eu estou te dizendo que à meia-noite é o tempo que em oração Deus entra para definir o futuro do teu filho, o futuro da tua filha. A opressão cai por terra, o laço do diabo acerca da tua descendência se anula e milagres vão alcançar a tua descendência em nome de Jesus. Quem é pai ou mãe, levanta a mão. Pode aplaudir primeiro ao Senhor. Quem é pai ou mãe, levanta a mão. Diga comigo: a minha descendência não será destruída, será resgatada. Fica em pé, tem que parar. Tem que parar. Meia-noite é hora de petição. Projeta para mim Lucas 11:5. Você vai ler comigo esse texto. Lucas 11, versículo 5. É hora de petição. E olha o crédito que Jesus está dando para nós. Nós vamos ler até o versículo 13 ou 14, tá? 13. Disse-lhes também: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, que horas? À meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães. Imagina aí, você está dormindo, meia-noite, alguém chega na tua porta pedindo pão. Pois que um amigo meu chegou na minha casa, vindo de viagem, não tenho o que lhe dar para comer. Se ele respondendo de dentro disser: não me importune, já está a porta fechada, meus filhos já estão deitados comigo, não posso me levantar para te dar pão. Versículo 8. Digo-vos que ainda que não se levante a dar-los por seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da importunação, e lhe dará tudo o que quiser. O cara está na tua porta: me dá 3 pães aí, que chegou gente lá em casa e eu não tenho comida. Você está doido para vos levantar para te dar pão? Cai fora, eu já estou dormindo com a minha mulher, com o meu menino. Não vou levantar não. Você não levanta pelo pão, não levanta pelo amigo, mas levanta porque ele está tocando a campainha da casa. Aí você diz assim: se eu não levantar, ele vai acordar os meninos, vai ficar pior. É isso que Jesus está dizendo. Aí o versículo seguinte diz assim: e eu vos digo, pedi e dá-se-vos-á. Que hora foi que o amigo chegou na porta? Aí Jesus disse: se um amigo levantaria por causa da importunação, eu vos digo, pedi e dá-se-vos-á. Quem busca acha, que pede recebe, e a quem bater abrir-se-lhe-á. Olha o versículo 11, o que é que Jesus diz: qual é dentre vós, pai, que se o filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou qual dentre vós que se o filho lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra, uma serpente? Aí Jesus diz assim: se vós, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Meia-noite é o horário que você importuna a porta da graça. Importunar aqui é uma força de expressão, porque ninguém consegue importunar Deus. É a hora que você importuna a porta da graça, e Ele te dará aquilo que você pede. O problema é que a gente não quer. Essa hora de oração é meio sacrificial. A gente consegue ficar no WhatsApp meia-noite, no Facebook meia-noite,
mas não consegue estar de joelho meia-noite, consegue ver Netflix meia-noite, mas não consegue ter visão de Deus. Vira para o teu vizinho e fala com ele assim: é a hora de pedir. Se eu pudesse dizer mais. Se eu pudesse dizer mais. Meia-noite é a hora que os irmãos estão intercedendo por Pedro, que estava preso, em Atos capítulo 12. E o anjo vai lá na prisão e manda Pedro sair caminhando pela porta da prisão. Meia-noite é a hora que Eutico cai da janela, em Atos 20, e Paulo desce e respira sobre ele, e ele é ressuscitado, e Paulo organiza uma santa ceia, e a igreja celebra a ceia meia-noite, próximo da sua terceira viagem missionária. Meia-noite é a hora de se levantar para cantar e celebrar. Salmo 119, 62. E em Atos 16, Paulo e Silas estão presos no porão da prisão, espancados e machucados em Filipos. Paulo olha para Silas e diz assim: Silas, estamos no porão, não tem saída para nós, já apanhamos um bocado, só tem uma saída. Eu oro e tu canta. Aí Silas olha para Paulo e diz: canta o que, Paulo? Não sei, pensa aí. Aí Paulo começa: Senhor, tu és poderoso, eu te adoro. Aí Silas começa: quão grande é o meu Deus. E Paulo ora: cantarei. E Silas canta: grande, meu Deus. E todos amam. E Paulo ora: quão grande. Aí Silas diz: não sei a estrofe, Paulo. Paulo diz: então tu ora que eu canto. Aí Paulo começa: Jeová lá no trono chama um anjo, diz: vem cá, desce naquela prisão, sacode as colunas, balança os alicerces. Paulo e Silas está cantando: quão grande. O anjo chega meia-noite, há um terremoto, as prisões se abriram, as travas se quebraram. É o único terremoto na história que em vez de morte tem milagre. É o único terremoto que em vez de tragédia tem salvação. Meia-noite é a hora que o Senhor se move para sacudir os fundamentos mais profundos da opressão, da amargura, da angústia. Não importa o tamanho da dor e da prisão que você está, use essa hora para celebrar. Você não pode cantar meia-noite no apartamento, que você vai arrumar confusão com o vizinho. Você não pode orar alto meia-noite, que o vizinho vai brigar com você. Aí você coloca o som bem baixinho e ajoelha, e se não der para cantar, você começa a cantar bem baixinho, dizendo assim: quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande. Aí o marido chega na escala: canta baixo, moleque, eu quero dormir. O filho chega lá: para, pai, deixa eu dormir. Não dá para cantar, que o menino está acordando. Aí você faz assim: alguma coisa vai acontecer. Diz para o seu vizinho: alguma coisa vai acontecer. Uma pergunta e eu oro contigo. Quantos estão comigo na campanha da meia-noite? Levante assim a mão. Terça-feira a gente começa.
23h45, a gente ajoelha. Se você for como eu, que precisa de um louvor tocando para orar, coloca o louvor para tocar. Escolhe um texto da Bíblia e dá uma lida. Se eu tivesse o WhatsApp de todo mundo, eu ia mandar um capítulo para a gente ler o mesmo texto, tá? Mas não tem problema, é a Bíblia. Você pega lá e lê o texto. Vamos ler juntos. E vamos orar juntos. 00h15 a gente levanta. Ah, queridão, você não faz ideia do poder de uma igreja orando. E você vai descobrir. Você vai descobrir. Pai, leva-nos ao lugar secreto. Leva-nos ao lugar da intimidade. Leva-nos ao lugar da tua comunhão. Onde estivermos, em casa, no trabalho, no trânsito, no avião, nós estaremos clamando a Ti nos próximos 40 dias, na oração da meia-noite. Meu Senhor, move-te em nosso favor. Libera milagres, socorro, livramento, soluções. Anula sentenças, neutraliza ataques, fecha sepulturas, quebra algemas, liberta corações e mentes, resgata nossa família, resgata nossa descendência, acende as lamparinas da tua igreja, gera milagres. Senhor querido, provoca uma movimentação do céu em favor do teu povo, em nome de Jesus. Amém. Alguém que nesta noite deseja entregar sua vida a Jesus, sair daqui abençoado por sua salvação, se há alguém, acene com uma das suas mãos onde você estiver. Vem aqui à frente, eu quero orar contigo por tua vida. Deus te abençoe, querido. Aqui vem a primeira preciosa vida. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Onde está a segunda pessoa? Segunda pessoa. Jesus te ama. Eu vou convidar só mais uma vez. Onde está a segunda pessoa que nesta noite quer entregar sua vida ao Senhor para a salvação? Dê um sinal onde você estiver e eu quero orar por ti. Bem mais que tudo criado por tuas mãos. Estendam as mãos para cá, queridos, por favor. Pai, nós te agradecemos pela vida deste homem que se rende a ti por ação do Espírito Santo e te entrega a sua vida. Perdoa os seus pecados e registra seu nome no teu memorial, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe. Deus abençoe.